príncipe deste século, que é o diabo. Nós oramos por aqueles que, ó Deus, estão ainda nas trevas, estão distantes da luz. Nós oramos sim pela salvação deles, porque nós os queremos salvos, transformados, alcançados, tocados pela tua graça, ó Deus, porque nós queremos que a nossa família seja toda ela salva, ó Deus, em nome de Jesus. Se na família de algum irmão aqui existem pessoas envolvidas em práticas, Senhor, de ocultismo, ó Deus, em prática das trevas, aprisionado em alguma seita, nós clamamos a Ti que o Evangelho, que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê, possa, ó Deus, agir de uma forma poderosa, em nome de Jesus de Nazaré. Nós clamamos ao Senhor, porque nós cremos no poder da oração, nós cremos que essa é a oração que Tu queres que façamos. Nós não podemos, ó Deus, brincar, Senhor, com o diabo, porque nós sabemos, ó Deus, que ele veio com o objetivo de matar, roubar e destruir, e ele é o que ele faz, Senhor. Mas o Senhor veio para dar vida, e vida em abundância, e nós clamamos, ó Deus, esta vida no meio da nossa família, no meio dos nossos irmãos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu oro também por cada relacionamento conjugal aqui, ó Deus, que haja a liberação do perdão, da comunhão, ó Deus, a liberação, Senhor, ó Deus, uma harmonia entre os Teus filhos, Pai, em Teu nome santo, que cada casamento aqui possa ser blindado pelo Teu Espírito Santo e pelos princípios da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, em o nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, amém e amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus por essa equipe de louvor, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a igreja. Essa música Sinto Fluir, nunca tinha ouvido ela, mas que música linda. Então eu quero que você, amados irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 42. Amém? Você está feliz nessa noite? Amém? Eu estou feliz nessa noite, eu estou alegre em Deus, porque Deus, Ele é bom conosco. Eu tenho um amigo que eu sempre, quando pergunto a ele: ei rapaz, como é que você está? Ele me dá uma resposta que eu acho interessante. Ele diz assim: eu estou melhor do que eu mereço. E a grande verdade é essa, né? Nós, se formos analisar o que merecemos, nós não merecemos nada. Aliás, nós merecemos o que é de pior pela nossa natureza humana, né? É por isso que eu decidi, tem muito tempo isso, muito tempo mesmo, que eu decidi tirar da lista de louvores que eu canto e da igreja onde eu pastoreio, aquela música Restitui, né? Aquela música, ela diz assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Aí quando você vai parar para entender o que é seu, o que é seu, como é que você chega diante do seu pai e diz: restitua, eu quero de volta o que é meu? E aí você para pensar, quando você vai analisar à luz da Bíblia o que nos pertence, em termos, no que diz, falando humanos, são as piores coisas. Então, Senhor, eu quero o que Tu queres para mim, e eu não tenho autoridade nenhuma para exigir diante de Deus que Ele restitua, porque eu quero de volta o que é meu. Então é uma coisa que a gente para e analisa, e a gente vê que algumas canções não tem muito sentido à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Mas bendito seja Deus, que Ele sempre nos trata com misericórdia. Já parou para pensar, se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, onde você estaria, ou o que você estaria fazendo nesse momento, né? E o que é a misericórdia? A misericórdia é nada mais, nada menos do que Deus impedir-nos de receber o que merecemos. Isso é misericórdia. E graça é aquilo que faz Deus nos dar aquilo que nós não merecemos, mas Ele mesmo assim nos dá, porque Ele é bom.
Salmo 42, você achou o texto, amém? Se você achou o texto, eu quero que você, com reverência no seu coração, esteja acompanhando silenciosamente a leitura bíblica que eu irei fazer. Eu irei ler na Almeida Revista e Corrigida, e talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha versão, mas o sentido é o mesmo. O salmista diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz, alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: porque te esquecestes de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo, como ferida mortal em meus ossos. Me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Que Deus, pois, aplique a sua palavra ao nosso coração, amém? Essa palavra, esse salmo, ele foi escrito pelos coraitas. Os coraitas são descendentes de Corá, que foi um levita coatita. Para que você entenda por que coatita, porque o Levi, ele teve 3 filhos. O primeiro foi o Gerson, o segundo foi o Merari, e o terceiro foi o Coate. Então havia na tribo de Levi 3 clãs, chamados Gersonitas, Meraritas e Coatitas. Quando você lê o livro de Números, o livro de Êxodo, você percebe que Deus, ele faz uma separação dessas 3 tribos, dizendo que uma iria carregar as madeiras de sustentação do tabernáculo, a outra levaria os tecidos e as cortinas, e essa tribo coatita, essa linhagem coatita, levaria os utensílios sagrados, inclusive levariam nas costas, nos ombros, a Arca da Aliança. O Corá, conforme a gente lê em Números capítulo 16, ele levantou então uma cisão, uma rebeldia contra Moisés. E em Número 16 a Bíblia diz que ele, a sua família, alguns dos seus filhos e centenas de outras pessoas que seguiram essa sedição foram engolidos vivos. A terra se abriu. Se você assistiu a novela Os 10 Mandamentos, deve ter visto essa cena, né? Só que Deus preserva alguns dos filhos de Corá que se arrependem, e esses homens, esses coraitas, eles se dedicam a trabalhar com canções no templo. Quando você lê 1 Crônicas, capítulo 6, de 31 a 38, você percebe que o próprio Davi, ele designa esses homens da linhagem de Corá para servir como líderes do coro, né? Eles cantavam ao Senhor. Levita não é só aquele que cantava, mas os coraitas estavam como aqueles que também cantavam. Tem muita gente que diz assim: quem canta é levita. Aí eu comecei a dar um estudo para a equipe de louvor.
que a gente vai dar continuidade, onde eu mostro que o ministério levítico ele já passou, não existe mais. Então, se você chamar um músico da igreja de levita, você está equivocando-se, está falando algo que, à luz do Novo Testamento, não existe mais, porque graças a Deus nós estamos aqui com músicos que não são levitas, mas que são sacerdotes do Deus vivo, né? Todos nós que estamos aqui somos sacerdócio vivo, porque o levita sequer podia entrar no Santo dos Santos, somente o sacerdote. E agora Deus nos compra com o sangue de Jesus e nos constitui sacerdócio e o que? Reino. Então eu e você temos livre acesso ao Santo dos Santos, diga amém. Você não precisa de nenhuma pessoa para mediar a sua entrada diante de Deus. O seu sacrifício agora não é um touro, um boi, uma vaca, uma ovelha, uma rolinha, uma pombinha. Agora você é o sacrifício, você se apresenta a Deus, você é o culto vivo, diga amém, amém, você é o culto vivo a Deus. Mas aí esses coraitas, eles serviram por centenas de anos no templo, desde a época de Davi, quando surge o templo de Salomão também, e esses homens, eles se dedicam então a escrever hinos, a escrever canções, porque todo salmo, na verdade, é uma canção, né? Salmo é uma canção, mas é uma canção que descreve verdades, que expõe o coração. São salmos, muitas vezes, de vitória, muitas vezes, salmos de guerra, são salmos depressivos, são alguns salmos, sabe, que expressam o coração do salmista. Eu acho incrível, porque os salmistas, eles conseguiam expressar com exatidão os sentimentos que haviam no seu coração. E nós, muitas vezes, temos essa dificuldade de expressar os sentimentos, as ansiedades, os desejos que nós temos dentro do nosso coração. E esse salmo aqui é um salmo que expressa algo que estava no coração daquele salmista. E quando você lê o Salmo 42 de uma forma atenta, você percebe que, diferente do que se ensina hoje, eu sempre toco nesta tecla, eu sempre bato nesta tecla, porque o evangelho que hoje se prega na televisão, o evangelho que se prega hoje nas mídias sociais, é o evangelho, sabe, da vitória, da conquista, é o evangelho em que não há espaço para sentimentos que são comuns a todos nós, e a gente fica tão bombardeado com esse tipo de ensino que quando nós sentimos, por exemplo, angústia, a gente se sente culpado, a gente para pensar o seguinte: não, eu não estou bem, porque o evangelho não permite com que eu sinta angústia. Então, diferente do que muitas pessoas ensinam hoje, do que se prega hoje com os coaches da vida, né, nos púlpitos, nós lemos esse salmo e nós percebemos que uma pessoa que é fiel a Deus, uma pessoa, uma família que é fiel a Deus, inclusive nós oramos agora pela família, eu vi famílias reunidas orando, eu vi pessoas sozinhas orando por suas famílias, mas eu vi também famílias inteiras aqui orando. Então, uma família ou uma pessoa que é fiel a Deus, ela passa sim por momentos de angústia, ela passa assim por momentos angustiantes. E quando você lê esse salmo, a primeira coisa que você percebe de cara é que esse salmista, coraíta, ele está com angústia no coração. E ele está expondo diante de Deus o seu sentimento. E uma das coisas que eu gosto de ler nos salmos é que eles não escondem de Deus o que eles sentem, o que eles pensam. Porque eu acredito que uma relação, ela começa com base na sinceridade, né? Com base naquilo que de fato vale a pena, porque nós temos que partir de um pressuposto que Deus, Ele conhece tudo sobre nós. Mas muitas vezes nós tentamos guardar de Deus os sentimentos mais obtusos e mais obscuros que nós possuímos, e esquecemos que Hebreus capítulo 10 nos diz que nós devemos entrar diante do Senhor com singeleza de coração. Eu sempre digo aqui na igreja,
que dificilmente você vai ver num culto de oração alguém dizer: Senhor, eu não sinto a tua presença. Senhor, eu não estou te sentindo. Mas geralmente diz: Senhor, obrigado pela tua presença, mesmo quando a gente não sente. Mas aí existe uma questão também, que o importante não é o que se sente, o importante é o que se sabe. E eu geralmente, quando eu oro, irmãos, quase nunca eu sinto a presença de Deus. Mas eu sei que Deus está ali e eu mantenho a minha vida de oração com o Senhor, porque o importante para mim é saber que Deus está perto. Mas eu tenho aprendido a desenvolver a minha vida de uma forma que eu tenho procurado expor diante do Senhor, com toda a clareza, o que está dentro de mim, não para que Ele saiba, mas para que eu seja curado, tratado, saiba lidar com as emoções, saiba lidar com aquilo que está dentro de mim. E quando você vê o salmista, você percebe que ele, além de estar angustiado, essa angústia dele não diz respeito ao que muitas vezes nos angustia, tipo questão financeiras, questão conjugais, questões profissionais, questões emocionais, questões empregatícias, ou mesmo algum problema de saúde. Não que essas coisas não sejam importantes e não nos angustiem, mas você vai perceber que o que angustia ele aqui é o que hoje dificilmente iria angustiar alguém. Ao contrário, o que angustia esse homem aqui, hoje, muitas vezes, é algo que a gente lida muito bem, e inclusive a gente até justifica o porquê do que acontece com esse homem, está acontecendo conosco, só que com a gente leva de boa. Enquanto que para ele era algo terrível. E é isso que é sentimento de uma coisa terrível que faz com que ele escreva esse salmo. Por quê? Porque ele está triste e angustiado, porque ele havia sido exilado, mas não só porque ele havia sido exilado, mas porque ele estava longe de Jerusalém, longe do templo. Isso, quando eu paro para entender, eu digo: Deus, hoje em dia a gente faz de tudo para não ir à igreja, né? Para não estar na casa de Deus. A gente justifica tudo é mais importante. Mas esse camarada aqui, ele está sentindo dores na alma, porque ele está sem poder adorar a Deus dentro da igreja, no meio dos irmãos, na casa de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Já leu esse salmo? Eu recomendo que você chegar em casa, leia esse salmo, e você veja que esse salmo vai diametralmente oposto ao que um movimento que cresce muito hoje, não só no Brasil, mas no mundo inclusive. Esse movimento dominou a Europa. Hoje a Europa é uma Europa pós-cristã, porque começou com a teologia liberal, mostrando que nada é pecado, que tudo é aceito, e depois surgiram os desigrejados, e esses movimentos desigrejados estão hoje aqui no Brasil crescendo muito. E o que significa esse movimento desigrejado? Significa que eles dizem assim: Cristo sim, igreja não. Converse com um desigrejado. O que é um desigrejado? Não é um título que eu estou dando, mas é um título, é um nome do movimento, desigrejado. Ou seja, eu não preciso de um espaço físico para estar. Eu posso cultuar a Deus em minha casa, eu posso adorar a Deus no meu quarto, eu posso orar a Deus no meu recôndito, eu posso ler a Bíblia. Eu não preciso, esse negócio de igreja, pastor, não tem nada a ver, isso é coisa do Antigo Testamento. Hoje a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, o que é uma verdade, só que a aplicação que eles fazem é errada. Porque eles acreditam que não precisam estar num ambiente como esse aqui. Ou então eles podem estar sem compromisso e podem a cada domingo ir para um canto. Por quê? Porque o importante é que eles estão bem com Deus, mas igreja é coisa de homem. Doutrina, dogmas, são coisas absolutamente humanas, é o que eles dizem, né? Então eles se acham no direito de serem pessoas que tomam os seus próprios rumos. Eles não querem o compromisso, sabe, de estar em um local, de ser pastoreado, de ser apacentado. E quando você vai perguntar o porquê, porque muitas falhas, pessoas fofoqueiras,
No teu trabalho não tem pessoas fofoqueiras. As pessoas julgam umas às outras. Na tua casa não tem quem julga umas às outras. As pessoas são imperfeitas. Você é perfeito. Então são coisas que eles acabam sustentando para demonstrar, sabe, essa não necessidade de estar presente, de pertencimento, de prestação de contas, de estar fincado, enraizado em um lugar com uma identidade. E aí o que eu vejo é esse salmista dizendo aqui que o motivo da depressão dele não era só uma tristeza, ele estava aqui depressivo, era porque ele sentia saudade das coisas de Deus. E o que significa as coisas de Deus? As coisas de Deus significa comunhão com os irmãos. Porque você não pode dizer que ama a Deus sem amar o seu irmão. Senhor, eu amo a Deus. Amar a Deus não é uma coisa abstrata. Amar a Deus não é só uma coisa que vem de palavra, da boca para fora. Amar a Deus é algo concreto. E como é que você demonstra que você ama a Deus quando você ama seu irmão? Como é que você diz que ama a Deus quando você ama, sabe, aquilo que Deus colocou nas suas mãos e você se permite então ser um instrumento para edificação? Porque todos nós que estamos aqui, da menor, da mais novinha, que deve ser a Ana Luísa ou a Luísa, até a pessoa mais experiente na vida, que é o diácono Júlio, todos nós aqui temos no mínimo um dom. Um dom. Não há ninguém aqui que não tenha recebido ao menos um dom da parte de Deus. E esse dom só tem funcionalidade quando nós estamos inseridos no corpo. Porque 1 Coríntios 12 diz que Deus deu a cada um dons para a edificação da igreja, para a edificação do irmão, para a edificação de alguém. Então, quando você está no contexto de igreja, você é útil. Mas quando você está fora do contexto de igreja, o dom que você tem está enterrado. Ele não tem funcionalidade alguma. Você está passando e perdendo tempo. Então, ele está dizendo aqui que ele sente saudade disso. E que essa saudade é tão severa que nos versos 3 e 4, se você está com a Bíblia aberta, eu quero que você acompanhe comigo. Ele diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido, olha do que ele está sentindo falta aqui, eu havia ido com a multidão, eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele está sentindo falta disso aqui. E o que está acontecendo com ele? Os inimigos, as pessoas que não pertencem a Deus, estão afrontando ele dizendo da seguinte forma: você não é fiel a Deus? Você não serviu a Deus com fidelidade? Você não estava na igreja sempre cantando, louvando, no meio do povo ali festejando a Deus? E olha, você está agora exilado, você está agora distante, o mal te sobreveio, onde está o teu Deus? E aí uma coisa interessante é que você vai ver que essa é uma das táticas mais eficazes dos inimigos do Senhor, que é semear dúvida no coração do discípulo, porque essa tática foi usada por Rabsaque, que foi embaixador assírio, quando ele lê uma carta em judaico, uma carta que o rei Senaqueribe manda para o rei Josafá, de uma forma assim, extremamente afrontadora, com o objetivo de trazer desânimo. E você sabe que quando o desânimo entra no coração, acabou. E aí a Bíblia diz, lá em 2 Reis 18, a partir do versículo 28, que as pessoas dizem assim: não leiam em judaico, leiam em outra língua, para que o povo não ouça. E ele lê a carta em judaico e o coração do povo se derrete. A mesma coisa acontece com Golias, o gigante filisteu. Você percebe que quando ele está ali afrontando, ele está colocando dúvida no coração do exército de Israel, justamente para que eles
tenham medo e tenham desânimo, porque que Deus permitiu com que esse gigante se levantasse. E aí, quando você dá lugar ao desânimo, você obviamente se enfraquece, você se diminui. E aí chega Davi e diz: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar assim o exército de Deus? A mesma coisa é usada por Nabucodonosor, quando ele chama Sedraque, Mesaque e Abednego. Se você não se prostrar diante da estátua do Deus Marduk, não há Deus no céu que fará livrar-vos das minhas mãos. E você percebe que nas 3 ocasiões que eu falei aqui, tanto com o rei Josafá, como com o Golias e como também com Sedraque, Mesaque e Abednego, uma coisa foi certa: houveram pessoas que se posicionaram diante de Deus e venceram aquelas situações, porque no momento dessa angústia, dessa depressão e desse desânimo, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor para que a depressão não nos tome, a angústia não aumente em nosso coração, mas precisamos então nos posicionar, e é o que esse salmista faz aqui, porque ele está triste. Eu não sei se você ficaria triste se você de repente descobrisse que após a pandemia as igrejas todas foram fechadas. Você ficaria triste? Fala a verdade para mim. Algumas pessoas não ficariam, não daqui, aqui todos ficariam tristes. Mas tem muita gente, você percebe por essas cadeiras aqui. Aí como pastor, quando eu pergunto por quê, pastor, estava muito cansada, não pude ir. Pastor, teve os afazeres da casa, não tive como fazer. Pastor, estou no mestrado, não tenho como deixar meu mestrado para ir cultuar 1h30, 2 horas, um dia de noite. Então a gente para entender como nós precisamos entender que isso que essas pessoas sentem aqui, na verdade não é o que muitos hoje sentiriam. Mas ele dá aqui 3 antídotos para a cura da depressão que estava tomando conta do seu coração. E o primeiro antídoto desse salmista, contra a depressão, é entender que a tua dependência e a sua sobrevivência depende única e exclusivamente de Deus. Você entende isso? Do que você precisa? Tem uma música aqui, Osés de Paula, ele diz assim: do que preciso para viver, do que preciso para ser feliz. Aí ele diz assim: prefiro a comunhão nos dias meus, prefiro estar com Deus, com o meu Deus em oração. Aí ele diz: eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso buscar mais a Deus, para ver os meus dias. Aí ele vai cantando. Aí ele está mostrando que se tem uma coisa que nós precisamos ter um entendimento para nos firmar e nos fortalecer em meio a uma angústia, é o entendimento de que a total dependência e a nossa sobrevivência depende única e exclusivamente de Deus. Porque no verso 1 ele diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O servo, ele é um animal, um antílope, que ele corre 105 km por hora, e ele vive em função de buscar águas correntes. Então ele caminha até 100 km correndo atrás das águas. Então quando o salmista afirma que como o servo brama pelas correntes das águas, ele está deixando claro 2 coisas. A primeira é que a sua principal necessidade é de Deus. E a sua? Me diga uma coisa e responda para você: essa também é a sua principal necessidade? A necessidade de Deus. Então ele, quando diz isso, ele está dizendo que sem Deus ele não era nada, de que ele podia ter tudo, mas se não tivesse a presença do Senhor, ele seria alguém em extrema dificuldade. Ou seja, como a corça brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti. Deus, sem ti eu não sou nada, eu dependo terrivelmente do Senhor. Então nós temos que buscar de Deus isso. Eu disse: Senhor, como é que eu vou fazer a aplicação disso para a igreja? Na verdade, não é dizer você tem que ter sede, mas é dizer: Senhor, faça-me alguém que tenha essa sede. Porque nós somos cheios de coisas, irmãos.
Nós somos satisfeitos demais com tudo que temos. Sabe? Você chega na sua casa e graças a Deus por isso. Você tem provisão para vir na igreja do Senhor, tem provisão para sair, você tem uma roupa boa, você está bem, então isso faz com que você acha que não sente falta de nada, e você fica satisfeito com você, quando na verdade nós temos que buscar em Deus uma insatisfação, que não é a física, mas é a espiritual, é dizer assim: Senhor, eu quero ter essa insatisfação, não no sentido de reclamar de Ti, mas no sentido de querer mais de Ti, como foi cantado aqui no início desse culto. Às vezes nós cantamos mais de Ti, mas porque a gente aprendeu a música, a gente gosta dela, mas a gente não está nem aí para esse mais de Ti. A prova é que tem tempo que você não jejua, tem tempo que você não ora como deveria orar, tem tempo que você não renuncia às coisas para ter um momento de leitura bíblica. Então você não tem ainda essa sede, mas você precisa dizer: Deus, me dá essa sede, eu quero entender o que é essa sede, porque a segunda coisa que o salmista diz aqui é que ele não descansaria até que restabelecesse seu relacionamento com Deus, porque ele sabia que a sua vida dependia disso. E às vezes, irmãos, a gente acorda. Eu estou sendo usado pelo Espírito Santo de Deus aqui para confrontar você, porque eu fui confrontado também. Está tudo bem, está todo mundo saudável, perfeito. Você nem lembra de Deus. A gente nem consagra a Deus, a gente nem apresenta a Deus a nossa vida. E a gente não sabe o que é isso aqui, porque quando ele diz sede, ele está falando de algo que na verdade é algo imoderado. Você sabe o que é sede? Você já sentiu sede, muita sede, e não teve, sabe, água para você saciar a sua sede? Se você já viveu isso, então você sabe que sede é algo imoderado. Você daria todo o seu dinheiro por água. E ele está dizendo aqui: Senhor, eu tenho sede de Ti, sabe? É um desejo vivo, é um desejo ardente, um desejo imoderado. Eu digo: Senhor, faz com que a Igreja Batista Berseba, a começar de mim como pastor dela, venha sentir essa sede. Porque o que é que nós fazemos quando sentimos de fato sede? Você corre para a água ou você corre da água? Você corre para a água. Quando nós sentimos sede, nós corremos para junto das correntes das águas. Irmãos, corrente das águas significa estar num lugar onde eu possa ter comunhão com o Senhor, estar num lugar onde eu possa me descedentar dele. Esse lugar é o nosso quarto, mas também é a comunhão, porque existem coisas que Deus não vai curar você, não vai liberar uma palavra para você, a não ser no meio do povo dele, porque estar aqui é algo curador, e nós precisamos sentir essa vontade, esse desejo, esse prazer, essa necessidade. Então, essa semana eu recebi uma publicação na minha rede social, cujo tema é 10 sinais do suicídio espiritual. Eu não sei se você recebeu essa mensagem, mas esses 10 sinais de suicídio espiritual diz assim: primeiro sinal é parar de ler a Bíblia. Se você parou de ler a Bíblia, você está num suicídio espiritual. Segundo sinal, parar de orar. Terceiro sinal, parar de louvar. Quarto sinal, ficar longe da igreja. Quinto sinal, afastar-se dos irmãos da igreja. Sexto sinal, desonrar seus líderes. Sétimo sinal, priorizar a diversão, não Deus. Oitavo sinal, fugir dos encontros da igreja. Nono sinal, negar perdão. E 10º sinal é falar mal dos outros. Isso tudo aqui é reflexo de quê? Da falta da sede de Deus. E esse cara está dizendo aqui: eu tenho sede de Ti. E eu tenho sede de Ti, então eu quero estar perto. Eu quero estar na sua casa. Eu quero estar com os meus irmãos. Eu quero estar louvando o Seu nome. Eu quero estar indo junto com a procissão, com a multidão
te bendizendo. Eu quero isso, Deus, e eu não estou conseguindo, eu estou sendo impedido disso, e por causa disso, eu estou aqui chorando. Ele não chorava porque ele queria ser restituído à família. Ele não estava chorando porque ele queria ser restituído à esposa. Ele não estava chorando porque ele queria estar com seus filhos, ainda que tudo isso seja importante. Mas ele está dizendo aqui: Senhor, eu quando me lembro do que eu vivi, de quando eu ia para a congregação, quando eu ia junto com os seus, a minha alma se derrama. Irmãos, eu sei que, Senhor, eu poderia estar trazendo outra mensagem aqui, mas eu sei que é essa mensagem que essa igreja precisa ouvir nessa noite, sabe? E Deus, quem dera se a igreja tivesse com mais pessoas, mas se tem uma coisa que nós vamos orar nessa noite, dizer: Senhor, gere em mim essa sede. Porque se você for sincero, você sabe que você ainda não tem essa sede, e não tem a sede como esse homem demonstra aqui. Isso que a gente precisa buscar de Deus, sabe? Nós somos muito satisfeitos com tanta coisa, e nos esquecemos que a nossa satisfação, de fato, ela não vem daquilo que você pode pegar. Você quer ver? Pare para pensar. Alguém que correu muito atrás de uma coisa. Talvez você talvez idealizou assim: no dia que eu tiver isso, a minha vida vai ser diferente. Seja um carro, uma casa própria, um filho, um marido, uma esposa. Você idealizava: no dia que eu tiver uma esposa, um esposo, vai ser uma bênção, vou me sentir completo, realizado. Aí você teve um marido ou cônjuge, e você sabe que a realização, ainda que fosse uma bênção, não veio. No dia que eu tiver um carro, que bênção. E é uma bênção ter um carro. Eu já tive carros, não tenho mais. Mas o carro não te trouxe, ainda que te trouxe alegria, mas não te trouxe preenchimento. Uma casa. Graças a Deus, hoje eu moro numa casa onde eu não pago aluguel. Mas isso não traz preenchimento. Pode trazer sossego, mas preenchimento não traz. E aí a gente fica correndo atrás de coisas para suprir esse vazio. Você alcançou algo, mas aquele algo ainda não satisfez você. Por quê? Porque a grande verdade é que nós não entendemos que a nossa satisfação vem de Deus. A nossa sede, a sede da nossa alma é Deus. É isso que o salmista no Salmo 23 diz, quando ele fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu sei como é que você entende esse salmo. Você entende assim: Deus, eu estou precisando de um emprego, a tua palavra diz que tu és o meu pastor e nada me faltará, me abre a porta de um emprego. Você entende dessa forma, mas não é isso que Davi está falando. O Davi está dizendo o seguinte: ora, se Deus é o meu pastor, eu posso não ter tudo o que eu desejo, mas eu não sinto falta de nada, porque Ele me preenche. É isso que Davi está falando. É por isso que quando nós não entendemos que a nossa sede vem de Deus, que a nossa sede só é matada por Deus, nós vivemos de duas coisas. Quais são essas coisas, pastor? Acúmulo e substituição. Tem um programa no Discovery chamado Acumuladores, e esse programa fala de pessoas que são compulsivas, e elas começam a acumular coisas. São várias coisas. Tem acumuladores de sapato, tem acumuladores de roupa, tem acumuladores de lixo, e as pessoas acumulam, sabe? E deixam a casa desorganizada, e quando vai perguntar a elas por que elas estão acumulando, o que elas dizem é que elas acumulam porque elas sentem necessidade de ter aquilo, se apegam. Então, quando a gente não entende que a nossa sede é como a sede desse salmista aqui, a gente vive de acúmulo. Quanto mais você tem, mais você quer. Mais você quer. E por que você ainda quer mais? Porque eu preciso de mais, porque eu não estou satisfeito, não estou realizado, eu necessito de mais. É uma sede que não tem fim. Ou então a gente vive de substituição. Quando não é acúmulo, é o contrário do acúmulo, é substituição.
É esse copo aqui que você usa, ele é descartável, não presta mais, você amassa, você joga fora. Por quê? Porque não, pastor, peguei esse negócio aqui, mas não me satisfez. Então eu vou atrás de outra coisa, porque eu quero ver se aquela outra coisa me satisfaz. É tipo pessoas que andam de igreja em igreja. As pessoas ficam pulando de galho em galho. Elas chegam numa igreja e dizem assim: olha, essa igreja é a resposta de Deus para a minha vida. Pastor, que bênção a palavra, que bênção a igreja, que maravilha, sinto Deus aqui, vou ficar aqui. Não que isso seja ruim, isso é bom. Mas essas pessoas que estão, porque querem satisfazer-se em um local e não no centro da vontade de Deus, elas chegam, demora 2, 3 meses, elas se invocam, elas já estão insatisfeitas, elas saem, vão para outra. Aí na outra é a mesma coisa, andam em ciclos. Gente, eu não estou falando aqui que nós não podemos sair de uma igreja desde que seja direção de Deus sairmos. Não estou dizendo que não devemos sentir bem na igreja que Deus nos colocar, mas estou falando é que às vezes nós vivemos assim, começamos um relacionamento, está muito bom, você está namorando com alguém, se relacionando com uma pessoa, conquistou algo novo, mas de repente você enjoou, não quer mais aquilo já não te satisfaz mais, você joga fora. Hoje vivemos relacionamentos assim, relações assim, em que não dá mais, joga fora, vou partir para outra, porque o importante é substituir, ser feliz e buscar ser feliz enquanto pode, enquanto a gente não entende que a questão da sede, da nossa alma e da sede do salmista aqui, do que ele fala é que ele tem sede de Deus. E o mais incrível é que essa sede pode ser saciada a um passo de um joelho dobrado no chão, de uma Bíblia aberta, mas a gente não faz isso, a gente não se satisfaz dessa forma. E eu estava hoje, essa semana, pensando nessa palavra, e como a mensagem não é minha, a igreja não é minha, vocês não pertencem a mim, vocês pertencem a Deus, e eu tenho que ser fiel, dispenseiro diante do Senhor. Eu disse: Senhor, porque toda pregação tem introdução, eu dei a minha introdução aqui, falando sobre os coraitas, e eu estou dando a minha argumentação, que é a sede de Deus, que esse salmista tinha. Mas toda pregação tem que ter a conclusão, e a conclusão é a aplicação. E a questão é, eu disse: Senhor, que aplicação eu vou fazer? Eu vou aplicar como isso aqui? Aí eu paro para entender o contexto em que eu vivo. O contexto em que nós vivemos hoje é um contexto de pessoas satisfeitas. E pessoas satisfeitas, como é que elas vivem? Vivem como querem. Fazem o que querem. Buscam quando querem. Elas são satisfeitas. Elas pisam em favos de mel porque elas estão satisfeitas. E aí, Senhor, como é que faz? E a direção do Espírito Santo que eu recebi, para que nós buscássemos de Deus isso, que Ele cavasse poços em nosso coração, para que nós tivéssemos realmente sede de Deus. Porque, irmãos, eu não consigo entender, nós temos 7 dias na semana, que nós podemos fazer de tudo, e geralmente a gente deixa para fazer as coisas que não são importantes, logo na hora que rivaliza com o culto. E quando você perguntar: pastor, eu estava me divertindo, nada contra a diversão, mas nesse momento que você separa para cultuar a Deus com os irmãos na casa de oração não é qualquer coisa. Quem instituiu igreja foi Deus. Foi Jesus que disse: eu derramarei o meu sangue e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Analise bem uma coisa: igreja não é ideia de um pastor que lá atrás aconteceu assim: vou abrir uma igreja, eu vou começar a botar um povo junto, vou organizar tudo direitinho, para ir estar ali com dízimo, oferta, tá. Igreja não foi idealização de homens. E para a igreja ser edificada, foi necessário o sangue derramado, para que pudéssemos compartilhar da coinonia, da comunhão. Quando você entrou aqui, que você sentou junto de alguém, começou a conversar, antes de começar o culto, que o pessoal do louvor chegou aqui, ligou o som, começou a passar o som. Esse momento é um momento espiritual.
de liberação de cura, de liberação de bênção, porque é o ajuntamento. Deus está presente no ajuntamento. Onde se reunirem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei ali. Nós nos reunimos no nome do Senhor. Porque em casa, nós podemos estar em casa, assistir um bom filme, uma boa série, mas nós estamos ali diante de Deus. Mas não há uma reunião específica com o objetivo de glorificar o nome do Senhor. Quando você sai da sua casa, chega na igreja, que você se reúne com alguém, vocês estão em nome do Senhor. O que acontece? Ele se faz presente. Isso é bênção. E nós devíamos desejar isso mais do que tudo, e colocar qualquer outra coisa, ou quaisquer outras coisas, em segundo plano, em segundo lugar. Então, qual é a oração que vou fazer hoje aqui? Eu gostaria que, se você deseja também, você fizesse. Senhor, dá-me sede de Ti. Dá-me sede de tal forma que as coisas que eu uso para justificar meu atraso, minha ausência, minha não ida, não sejam mais justificáveis diante de mim. Não sejam justificáveis, não sejam aceitáveis. Senhor, e me desperte. Me traga um desejo enorme de estar junto, de abraçar, de sentir o calor, de louvar o Seu nome, de glorificar-Te junto com os Seus. Porque, irmãos, você quer ir para o céu, não quer? Nós não queremos ir para o céu. No céu não vai ter um canto só para você, não. Vou me isolar aqui, porque eu não quero me envolver com esse povo. Não vai ter isso no céu. No céu, uma comunidade plural. Você compreende isso? No céu, junção. Aí você chega no céu e diz: Senhor, cheguei. Aí a primeira coisa que Deus vai perguntar para você é: e o seu irmão? Cadê seu irmão? Ah, eu vim sozinho. Não, a fé é comunitária. Essa sede que esse salmista, coraíta, teve quando ele estava exilado lá no Jordão, junto com os hermonitas, lá no monte Misraim, o pequeno monte, ali distante, ele diz, mesmo distante, onde eu estou, distante de onde, ó Deus, eu deveria estar, eu continuo pensando em Ti. Eu me lembro do Senhor, porque eu tenho sede. E nós não sabemos o que é ter essa sede, mas nós podemos buscar ter essa sede a partir de hoje.